Neste mundo, somos apresentados à vida suja de um ataco. É como uma faísca simples e única de corrente tocando seus pés. Ele foi choqueado e seu mundo foi virado de cabeça para baixo. Como um atacante teimoso poderia viver em outro mundo sem ter a menor ideia de como sobreviver? Inesperadamente, um dia, um barão decidiu vender uma cidade para o herói. No entanto, o garoto acredita que deve pagar muito dinheiro e ainda não pode comprá-lo. O barão estava determinado a vender seu domínio porque queria se aposentar e pediu apenas 5 xícaras em troca. Uma vez que ele teve a sorte de ver um copo de cristal no palácio do duque, não era tão claro e magnífico quanto o herói. Então, em troca de apenas 5 xícaras, o protagonista conseguiu uma cidade inteira para si mesmo. Ele começou a pensar em se casar com uma mulher bonita. Surgiu uma dúvida sobre uma conspiração por trás dessa riqueza fácil, até que um dia de conflito e caos mudou sua vida. Em outro mundo, um vento esfriante e um gelo misterioso duro como o ferro existem nas Montanhas Proibidas. Tempestades de neve duram milênios no leste da Cordilheira Proibida. Este é um tempo escuro e implacável, levando as pessoas à miséria. Entre os assassinatos, é apenas um jogo para a nobreza, com os fortes caçando os fracos. Em um reino importante, um vendedor anunciou laranjas frescas e baratas. O vendedor, Lia Fei, chegou a este mundo há 1 mês. Apesar disso, ele ganhou muito dinheiro revendendo entre esses mundos. Ele ainda não tem um lugar para morar, então começa a procurar um lar temporário. Em um estabelecimento, o herói se aproxima da Até e pergunta se ela venderia toda a taberna, deixando-a surpresa. O protagonista reiterou seu pedido, mas a garota acredita que ele é louco por querer comprar uma loja em um lugar tão deserto. Lou pensa em encontrar um lugar para ficar. Estando no meio do nada, abrir uma loja ali poderia gerar muito dinheiro. Ele fez seu pedido novamente, mas a garota ficou irritada dizendo que não venderia. Nesse caso, o garoto afirma que pode pagar muito dinheiro, o que chama a atenção de 2 clientes sentados em uma mesa atrás do estabelecimento. Um homem sugere que ele deveria comprar uma cidade inteira em vez de um simples bar. Obviamente, esta proposta Picos deixa a curiosidade de Fang e esse homem confirma que ele não disse errado, sendo o Barão Carter juntamente com seu filho Face. O herói acha que esse velho patrocinador não está falido e quer vender uma cidade. Ele se pergunta por que ele está disposto a trocar sua herança. O barão explicou que está envelhecendo e que os jovens desta geração não atendem às suas expectativas. Portanto, ele apenas afirmou que queria vender seu domínio para poder se aposentar para uma grande cidade e esquecer tudo. No entanto, o herói é suspeito e acredita que ele está sendo zombido por essa raposa Dandala. Então ele pediu ao barão, que dizia quanto queria para a cidade, e Carter disse com uma expressão feliz que queria 100 moedas de ouro. Quando ouviu isso, o protagonista está completamente desacreditando e pergunta se o velho está louco. Dizem que 100 moedas de ouro são equivalentes a 4 milhões de ovelhas ou 500 mil gado. No entanto, a troca é confortável financeiro para 3 gerações. Dado isso, o herói acredita que está sendo enganado e sabe que não é um novato no mundo comercial. Carter questiona se a quantia é muito alta, dizendo que também pode conceder um título nobre com o território, mas o herói ainda se recusa e uma lâmina se aproxima do pescoço, ameaçando-o claramente. O responsável é o filho do nobre chamado Federal, que afirmou que o garoto deveria sentir honra por seu pai vender cidade. Então o herói perguntou se foi forçado a comprar. Carter interviu, pedindo harmonia para discutir o preço. O barão perguntou quantas moedas o garoto achava apropriadas e depois pediu para deixar de lado a ideia de 100 moedas, dizendo que nem sequer tem 30. Então o velho concordou em vender terra por 30 moedas e concluiu o acordo. Inicialmente, o herói está chocado com a venda e pensa que o barão provavelmente estava disposto a vender por 30 moedas desde o início. Para explicar sua lógica, o velho disse que, ao olhar para o comerciante, sentiu dar um desconto. O comerciante, Kern, explicou que não trouxe dinheiro, mas o barão disse que a dívida pode ser paga com seus tesouros. Esta declaração criou confusão em Léo, mas Carter mostrou interesse em itens como copos de cristal. O herói então lembra que falaram sobre isso há algum tempo, entendendo que o jogo é sempre pegar a copa. O protagonista começa a contar uma história sobre os copos, explicando que esses 5 viajaram milhares de quilômetros para obter. Sua jornada resultou em uma das lojas mais populares e distantes do Oeste, operada por Yi, onde 5 xícaras foram vendidas por 10 ris. Liu aumentou o valor do copo. Diante do produto, Carter explicou que uma vez viu um copo de cristal no palácio do Duque, mas mesmo assim, não era tão magnífico quanto este. O herói não acredita que as pessoas são tão facilmente enganadas. Por outro lado, os 2 nobres apenas admiram a invenção moderna. Liu acredita que, se soubesse antes, traria mais. Mas ele pode ir e voltar entre os mundos sempre que quiser.
Depois de ver os belos copos, o barão pergunta ao velho amigo se ele tem outros tesouros. Um protagonista percebe que o bastardo quer descobrir se ele tem mais itens valiosos e que se ele o fizer, o matarão para obtê-los. O herói pensa que, como o copo é considerado tesouro, reunirá todos os tesouros e os armazenará em seu espaço de armazenamento. Abrirá para eles verem. O protagonista removeu tudo de valor moderno da caixa, e o barão esperou empolgado. Depois de abrir o cofre, Bill mostrou seus outros itens e perguntou se Carter estava interessado. O velho está decepcionado e disse que não quer nada por enquanto. O herói comentou que é uma pena. Mais tarde, em um RD ensolarada. No campo, o galope de cavalos é um rebanho. O protagonista está com os nobres nos campos perto da cidade de Psyyang. Ele percebe que as culturas estavam crescendo muito bem. Carter concordou, embora tenha que ter cuidado com ladrões de cavalos que apareceram na colheita de outono para roubar grãos. Depois de um certo período de andar, eles finalmente chegaram. A cidade de Psyyang, nosso herói ficou muito animado com o que vê à sua frente. O nobre afirma que esta não é a cidade no tratado, mostrando a verdadeira direção. Ao contrário daquela cidade desenvolvida, o mar de Paksai-Yang é completamente destruído e em situação miserável. O protagonista começa a chorar, entendendo que deveria ter percebido que era bom demais para ser verdade. Mesmo que o dinheiro caia do céu, o herói sabe que não poderia pagar as despesas locais. Enquanto ele anda pela cidade, é evidente que muitas pessoas não têm nada para comer e a mendicância parece ser a única opção. Ao caminhar mais, cidadãos foram ao topo da catedral para anunciar a mudança de líder. Reunidos, alguns se perguntavam se seriam convocados, enquanto outros temiam que o governo os ouvisse. Barão Carter anunciou que doaria o título a Li Feng, tornando-o novo senhor da cidade. Um civil espera que ele não aumente impostos, mas outro o chamou de sanguessuga. Com o anúncio, Carter entregou a cidade de Xiang ao herói e disse que estava embora. O protagonista decide fazer um discurso para seus novos súditos. Antes que pudesse começar, os civis ordenaram que saísse, chamando-o de parasita e dizendo que ele sugou todo o dinheiro. Assim, eles começam um protesto com os parasitas e começam a jogar pedras no herói, que acha que não é surpresa que o barão queira vender a cidade por tão pouco. Mais tarde, o barão afirma que o lugar está gravemente ferido e morrendo de fome por uma semana, então questiona como os civis não conseguiram derrotá-lo, mesmo com tantas pessoas neste caso relatando ao seu senhor. Um deles informa-lhe que o monstro era muito forte e que eles não são capazes de levá-lo com eles. Irritado, Carter tem uma ideia para resolver o problema. Ele chama o novo senhor da cidade e diz que deixou um presente secreto na masmorra, despertando a curiosidade do herói. Continuando, o barão adverte que o garoto deve ir ver o presente sem demora, pois o castelo pode ser demolido. Ao ouvir isso, o protagonista se torna completamente desesperado na possibilidade de ter seu castelo destruído sem sequer ser capaz de desfrutá-lo, então ele corre para a masmorra enquanto se pergunta o que poderia estar dentro. Ao chegar ao castelo, o herói caminha para a masmorra e entra no lugar, encontrando ratos e lambertochas dentro. Ele se perguntou que tipo de presente o barão deixou neste lugar nesse contexto. Ele gritou, perguntando se alguém estava lá e se preparou para abrir o portão perto da fechadura. No entanto, de repente, devido à falta de reparos, a parede começou a rachar, dando a impressão de que o portão está caindo. Então o protagonista esquivou primeiro para a esquerda e depois para a direita, finalmente se gabando de se salvar do perigo. No entanto, enquanto ele passou o tempo se gabando de seus pés, o portão acabou caindo nos pés do garoto. Naquele momento, um grito ressoa por todo o lugar, e Léo começa a chorar, enquanto reclamava da dor infernal que ele está sentindo. Mas de repente, algo chamou a atenção do herói, fazendo-o esquecer completamente a dor. Na frente dele, um semi-humano, esta é a primeira vez que o protagonista o viu. Entendendo agora que existem espécimes deste mundo para verificar a condição da garota, Léo se aproxima e a agita, perguntando se ela ainda está viva. Ele percebe que este pode ser o presente mencionado e pensa que não pode deixar a garota morrer. Assim, o protagonista evocou um feitiço em sua mão que abre um círculo azul no espaço-tempo, trazendo vários suprimentos de alimentos para este mundo. Ele decide procurar algo bom para beber para melhorar a condição da garota que está muito fraca no momento. Nessa caixa, Lou encontrou algumas bebidas energéticas, mas uma delas seria ideal. Uma garrafa de água é levada rapidamente dada à garota que a bebe, e em segundos recupera a consciência, cuspindo a água. Logo depois, a garota cegou o herói com água e o joelhou no rosto, deixando-o semi-inconsciente enquanto ele se perguntou o que estava acontecendo. Em breve, o semi-humano continuou seu ataque, pulando de um lado para outro e finalmente rugindo para o protagonista. O herói, por sua vez, apenas grita para ajuda e em sua mente ele se lembra de todos os momentos de sua vida. Ele definitivamente não quer morrer porque até agora ele não conseguiu fazer uma jovem linda e rica como sua esposa. No entanto, a garota que estava prestes a acabar com o garoto simplesmente desmaiou nos braços. Lee se sentiu aliviado e percebeu que estava salvo. No castelo, um grito do herói foi ouvido por toda a região. Quando a garota estava na cama, ele ficou encantado com sua beleza. Essa misteriosa mulher besta é chamada Mina e Lee.
Alguém se pergunta por que Carter a tranca na masmorra. Naquele momento, o estômago da menina cresce com fome, e o herói entende que, considerando o que o barão disse anteriormente, a menina provavelmente desmaiou de fome. Ao abrir o portal, havia arroz no armazenamento espacial e o protagonista decide cozinhá-lo em um mingau. No entanto, acidentalmente do interior do portal, um pedaço de papel é levado pelo vento para fora do castelo, e ele desce a cidade até encontrar seu destino caindo na cabeça de um cidadão idoso. O velho pegou o papel na mão e se perguntou o que poderia ser, mas quando decidiu olhar, ele ficou impressionado com o conteúdo. Então ele anunciou sua descoberta a todos e pediu que viessem dar uma olhada no folheto. Voltando ao castelo, nosso herói preparou o mingau, e neste momento, ele soprou um pouco para reduzir a temperatura. Ele alimentou o semi-humano inconsciente, que apreciava a comida e se perguntava se era mingau de arroz. Após recuperar parte de sua energia, a garota acordou e levantou-se da cama. Ao acordar, ela percebe que está ao lado da pessoa que a perturbou na masmorra em seus últimos momentos de consciência. Então ela pulou para o herói e questionou agressivamente o que ele a fez comer. O protagonista informa que era apenas mingau de arroz, redirecionando a atenção da garota para a tigela nas mãos de Léo. Ao analisá-lo, Amena percebe seu mingau de arroz normal e comentar que cheira muito bom. No entanto, em sua mente, ela tentou controlar-se porque acredita que os humanos não podem ser tão gentis, dado que ela foi capturada por eles. Apesar de suas convicções morais, o estômago de Jean rugiu alto. Ela ordena ao herói que coma uma mordida de mingau de arroz, o que ele faz rapidamente. A garota pede para comer outra mordida, desta vez maior, e Lee afirma que comeria até ficar satisfeito. O protagonista sabia que a garota teria machucado se quisesse, então conclui que o mingau não era perigoso. Esta situação se repetiu várias vezes até que, finalmente, Mina cedeu e acabou comendo uma porção equivalente a 1 mês de arroz para uma pessoa normal. Depois de terminar a refeição, Mina se perguntou o que aconteceu e agora começou a admirar os humanos. Ela manteve sua pose de raiva e ordenou que a soltasse imediatamente, caso contrário, o mataria. O protagonista, decepcionado que a garota comeu todo o arroz, explica que ninguém a impedirá de sair e aponta para a porta. A garota se prepara para partir, e o herói a aconselha a ter cuidado em sua jornada, para não ser capturada por Carter ou outros como ele. Ao ouvir isso, a garota pensa que o menino parece diferente dos outros nobres. Com esse sinal de despedida, Mina ficou envergonhada, mostrando algum sentimento de repressão. Neste momento, ela ouviu algo que a assustava lá fora. Então correu para o herói, chamando-o de bandida e alegando emboscada fora. Em resposta, o herói disse que ele era o único no castelo, não havia emboscada, e pediu que ela parasse de tentar matá-lo. Neste momento, uma revolta acontece fora do castelo. Civis gritam e exigem que abram os portões. A garota afirma que estava certa sobre suas suspeitas, mas o protagonista diz que não sabe o que está acontecendo. Rapidamente a população chegou ao castelo, aproximando-se do salão do senhor. O grito de revolta foi ouvido por todo lugar, pedindo força e a morte das sanguessuelas. Quando chegou ao quarto do barão, o grupo de Sink tenta quebrar a porta com um tronco. Diante disso, o herói explica à garota que estas não são suas pessoas, aconselhando-a a se esconder rapidamente. Inicialmente, Mina é suspeita, mas Liu diz que se ele quisesse machucá-la, ela já estaria morta, o que faz com que a garota levasse suas palavras mais a sério. Finalmente, o grupo de rebeldes quebrou a porta, e seu líder apontou para o Senhor da Terra. Ele ordenou que seus colegas não o deixassem fugir, e todos se reuniram ao redor do protagonista com suas armas. Sem demora, um dos civis pergunta o que o senhor da cidade está fazendo, e explica que já foram despojados de tudo, não tendo nada sobrando. Neste caso, Bafa questionou por que o barão está tentando cobrar mais impostos. Em resposta, o protagonista comentou que não pediu impostos adicionais. Nesse cenário, o ancião mostra o pergaminho recebido em seu rosto anteriormente. O herói pensa que não é dele desde que vendeu papel de palha ao barão como pergaminhos de pele de ovelha há 1 mês e meio. Neste caso, Leon pergunta se este é um pergaminho de pele de ovelha e diz que se alguém quer saber de onde veio, provavelmente veio do castelo. Portanto, os civis entendem que suas expectativas estão corretas, e um deles comentou que seu irmão morreu de fome há pouco tempo devido ao imposto abusivo. Neste momento, o herói é chamado de demônio encarnado, e ele, por sua vez, só pensa que vendeu um monte de papel de palha, não entendendo a verdadeira razão da revolta. No último momento, se o barão não deixar os civis viver em paz, eles decidiram não deixá-lo viver. A morte do barão foi ordenada, e um deles corre para o herói com a arma, com a intenção de assassinato. Antes do ataque, uma pedra foi jogada para a adaga do garoto, desarmando-o. Mina interferiu e disse ao garoto para segurar as mãos enquanto questionava sua identidade. Segundo a lei, se um civil matar um nobre, todos os rebeldes e suas famílias serão enforcados. À luz das informações apresentadas, um dos civis entende que a menina está certa, e outro diz que não se importa com sua própria morte, mas não quer que dano venha à esposa e filhas.
O herói lembrou que disse à garota para se esconder, mas não sabia por que ela estava lá agora. Mina perguntou se o Senhor da Terra está bem, e ele disse que sim, enquanto a adaga estava presa na cabeça, fazendo a garota rir. Neste momento, Daffel fica irritado e comenta que o barão está aumentando impostos em 50%, como uma sentença de morte. O protagonista decide olhar o jornal e vê que as coisas eram piores do que imaginava. Carter assinou que para comemorar o aniversário do cavalo amado do senhor da cidade, os impostos aumentariam em 50%. Percebendo que foi feito bode expiatório, Liu informa que a notificação foi emitida pelo senhor anterior. Isso começou a causar confusão entre os civis, mas o mais jovem permanece firme porque acredita que são todos parte do mesmo grupo. No entanto, como atual senhor da cidade, o herói anunciou aqui e agora que todos os cidadãos de Aksai-Yang nunca mais aumentarão seus impostos. Com surpresa, isso causa desconfiança entre a população devido à palavra nobre. Eles viram ele rasgar a modificação, significando que terão comida. Gradualmente, os rebeldes se acalmaram e o protagonista começou a falar, dizendo que o Senhor da Terra só pode ser feliz deixando seus cidadãos felizes. Ele afirmou que orientará todos para obter riqueza e lutar por uma era de paz e prosperidade. Contudo, para isso, precisam arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Embora ele realmente não entenda isso, os civis acharam incrível. Como esse é o caso, Bafu decidiu agradecer a ele por toda a grande bondade e graça. Lou, por sua vez, reitera que é verdade e orgulha-se de sua palavra. Todos decidem sair e esperam que o senhor da cidade diga a verdade, pois seria bom para eles. Fez disse ao pai que a cidade de Aksai-Yang tornou-se uma bagunça com um grupo invadindo a mansão do senhor. Carter disse que estava preocupado, mas não esperava que o herói não pudesse controlar o grupo. O filho do barão está feliz e elogiou o pai, pois isso mostra que a cidade vai voltar para suas mãos. No entanto, de repente, as ruins chegaram ao senhor. Disse que algo inesperado aconteceu. Com as más notícias anunciadas, Fez perguntou ao servo o motivo de nervosismo. Neste caso, o homem disse que Liu Feng já persuadiu a população e também libertou a mulher besta. Ouvindo isto, o filho do barão ficará profundamente irritado, dizendo que ele vai matar aquele bastardo. No entanto, o pai do menino pediu que ele se calmasse, e Fez respondeu, dizendo que gastou muito dinheiro para comprar um semi-humano. Carter, por sua vez, comentou que não há surpresas porque o menino agora é o senhor da cidade, mas ele garantiu que em pouco tempo, o barão Omar naturalmente o endireitará, o que impressionou Fez com o gênio de seu pai. Pouco depois, em seus quartos, um protagonista lembra que quase o assustou até a morte, mas finalmente conseguiu acalmar a situação. Ele acredita que precisa se acalmar mais, então começa a desfrutar de uma soneca, enquanto Mina decide sair, fazendo o garoto acordar imediatamente. Para mudar a decisão da garota, ele pediu que ela esperasse porque suas feridas não estavam totalmente curadas. Além disso, diz que se Mina sair assim, sua captura será fácil. Ao ouvir isso, a garota, mostrando suas garras, ameaça matar qualquer um em seu caminho. O herói explicou que, se ela quiser, ela poderia ficar lá por um tempo até se recuperar, e de qualquer forma, ele não poderia fazer nenhum dano a ela. Mina, por sua vez, ainda hesitava, acreditando que os humanos não são bons e, portanto, não poderia ser gentil dessa maneira. Neste caso, o protagonista diz que é muito chato ser a única em todo o castelo, e sugere que se ela ficar e mantê-lo companhia, eles podem falar. Além disso, o herói pergunta se a garota tem medo de ser morta, ao qual ela responde que ela não é, e mesmo que ela fosse, o protagonista não tem força suficiente para chegar a acordo, o que significa decidir ficar em primeiras cabeças para as fontes termais para tomar um banho, se despedindo por enquanto. Ao entrar na água, ela acha o ambiente pacífico e não tem um bom banho há tempos. De repente, sente dor no ombro esquerdo, lembrando que os humanos são abomináveis. Em seu passado, quando ela estava presa, soldados vieram alimentá-la durante a fome e um deles lhe deu um pedaço de pão. No entanto, depois de comer esse pão, acabou sendo uma armadilha para fazê-la adormecer, facilitando a venda como escrava para nobres malignos. Lembrando disso, Mena pensa que todos os humanos são desprezíveis e mentirosos. Em contraste com sua raiva, Liu a espionou do lado de fora do corredor. Ele não conseguiu conter sua curiosidade sobre as diferenças entre humanos e semi-humanos, mas tentou convencer a si mesmo de que isso era científico e não pervertido. Com seus olhos olhando para a garota através da rachada da porta, a imagem desse belo semi-humano fascinou completamente nosso herói. Neste momento, o protagonista tem uma crença de nariz emocionada. Faz um barulho que a garota ouve sobre isso, ela pergunta quem está lá, e o herói responde que ele está lá para lhe dar algo para lavar rapidamente. Uma barra de sabão é jogada para a porta nas mãos da menina, e ao pegar o objeto, o semi-humano percebe que cheira bem, tendo o mesmo cheiro que os humanos. Mais tarde, no quarto, o herói finge estar focado no trabalho. Logo depois, a Mina aparece na sala depois do banho, mas ela comenta timidamente que essas roupas não se encaixam adequadamente com a mulher na frente dele. O garoto pensou com entusiasmo que uma mulher de gato recém-banhada era algo que ele nunca poderia ver no outro mundo e antes dos meninos pervertidos.
A garota entendeu suas intenções e questionou o que ele estava olhando. Neste caso, o herói tenta mudar de assunto, informando-a que ele preparou mingau de arroz especialmente para o convidado. A garota agradece pelo mingau, mas permanece cautelosa. Ela acredita que os humanos sempre estão conspirando, mas o herói assegura que é diferente. Portanto, o semi-humano concorda que o menino é diferente, já que ele espiona os outros no banho. O protagonista percebe que foi pego e teme não poder morar mais lá. A garota parece mais interessada no mingau do que na situação, e aconselha que ele faça as malas. Dizem que, em alguns dias, o herói não vai mais querer ser o senhor da cidade por causa de eventos futuros. Os ladrões de cavalos, um grupo de bandidos, aparecerão após 20 dias com a chegada da colheita de outono. Eles saquearão a colheita e podem matar o senhor da cidade, tomar o castelo e se tornar os novos mestres. Dessa forma, a garota explica que o herói não tem soldado, não está fugido, parece esperar para morrer. Ao ouvir isso, o garoto entende que essa é a razão pela qual o Barão Carter vendeu a cidade e o título tão rapidamente, chamando o túmulo do próximo líder. Mena explica que a situação é tão ruim que deseja ir para o sul, mas poderia ficar e ver os humanos se matarem. O protagonista pergunta se ela tem medo dos bandidos, mas ela afirma que nem a ira da deusa do gelo e da neve a assusta. Isso deixa Liu confuso, pois nunca ouviu falar deste ser sagrado. A garota comenta que foi essa deusa quem fez a tempestade de neve durar 5 anos. 5 anos atrás, a deusa do gelo e da neve de repente ficou com raiva e soprou um vento gelado, e a neve que caiu do céu foi mais longe do que os olhos podiam ver, transformando o mundo inteiro em uma terra de neve e gelo. Eles não tiveram escolha, a não ser ir para o sul, e até hoje alguns países humanos estão cobertos de neve. Após a explicação, Mena questiona como o Senhor da Terra desconhecia isso, e o herói, desconfortável, explica que estava viajando nesse período. Isso causa alguma suspeita, mas a garota não se importa muito e reitera que é o pedido de fugir se o protagonista não quiser morrer. No entanto, lhe lembrou que ainda há meio mês até a colheita do outono e disse que não há necessidade de se preocupar. Isso ocorre porque ele disse orgulhosamente que tinha seu próprio caminho e uma certa floresta. Um tigre corre atrás de um garoto chamado Muvu, que não parece muito preocupado com a situação, apesar da ferocidade do animal. O garoto disse ao tigre para persegui-lo com um olhar confiante porque ele está confiante em suas habilidades. Então o animal perseguiu o garoto com toda a força e eles se aproximaram de uma barricada. Nesta barricada, o fugivo a sube facilmente e do topo ele apenas zomba do tigre por não ser capaz de segui-lo. Após outro ataque fracassado pelo animal, o garoto diz que não quer mais brincar com o gatinho. Do topo de uma montanha, um homem adulto segurando um tridente grita para todos os seus colegas que agora é hora de exibir. Pronto, novo Del, novo areia e novo suspiro, puriado para caçar animais com suas armas e equipamentos. O tigre percebe que está em problemas, mas não tem tempo suficiente para reagir, eventualmente ser capturado e morto. Com a caça. Na cidade dos meninos é vista de cima, e agora que o presente está pronto, eles decidem ir para seu destino. Na cidade de Caxtayang, a família do tio é revisada pelos cidadãos, que comentam sobre a rejeição do recrutamento de Carter. Batu presume que a família está indo visitar Lee. O garoto rebelde grita que é impossível porque mesmo que o jovem nobre pudesse convidar o rei, ele não poderia convidar toda a nova família. Neste caso surge uma dúvida, mas é comum saber que é impossível para o tio Mil ajudar um monstro que suga sangue, na carruagem. Em direção ao castelo, uma garota comentou que Léo parecia ser um bom garoto. Eles se tornaram um nobre, e até enviaram uma carta para convidá-los. Continuando, ela comenta que eles não salvaram a pessoa errada, e outra garota está muito feliz em ver Leão novamente, afogando-se no amor por ele. Mais tarde, no castelo, o herói está extremamente feliz com a visita de seus tios, Mil e Maio. Então eles jogaram o tigre no chão e informaram que este é um presente para se tornar o governador da cidade. Quando viu o tio, os olhos do menino brilharam, pensando em um casaco de pele de alta qualidade, e perguntou se o animal pesa cerca de 250 quilos. Para manter a humildade, o herói disse que apenas sua visita foi suficiente, e Mina acredita que isso é hipocrisia. Mudando o assunto, a garota de antes perguntou a Nicole se ela não quer ver Léo Feng, e aconselhou a dizer olá para ele rapidamente. Após empurrar Nicole, a garota tropeça no animal e cai nos braços do herói. Seus seios pressionam o peito dele, causando excitação. O herói comenta que ela cresceu muito desde a última vez que a viu, mas se arrepende. Felizmente, a garota pensa que ele se refere à altura dela. Tia acha a situação engraçada e nova e pede para discutir negócios, exigindo a lealdade da família. O protagonista nota que seu tio foi excluído da lista e sugere que ele seja o administrador-chefe do castelo. O homem agradece ao menino pela bondade, mas informa que sua perna está quebrada. Léo disse ao tio para não se preocupar, pois ele pode torná-lo normal novamente. Depois de algumas modificações na perna do tio,
Léo cumpriu a promessa e pediu que Nova tentasse andar. O homem segurou o tridente, mas conseguiu ficar de pé com uma perna protética. Para testar o protótipo, o homem deu alguns passos no castelo, deixando sua família emocionada. Agora ele diz que pode andar. Ao ouvir isso, Tia pode chorar porque é realmente maravilhoso, e Níquel informa sua mãe que sua maquiagem está a desmoronar. Com isso, uma atmosfera alegre é criada entre todos, a felicidade que rodeia o lugar e assume tudo. Interferir na conversa. Liu disse que seu tio deveria praticar mais frequentemente e em breve não haverá diferença entre ele e as pessoas normais. Entendendo o que o garoto fez, enxugaram suas lágrimas e se olharam com determinação. Toda a família caminhou em direção ao protagonista, deixando Liu confuso. Todos os homens se apresentaram ao mestre Liu Feng, prometendo ser sua espada afiada. Surpreso no início, o protagonista aceita e agradece ao tio por confiar nele, assumindo a responsabilidade pelo castelo. Ele também pede para aprender a administrar a cidade. Logo, uma carta do Barão Omar chega ao reino de Xiyang, revelando seu plano contra a cidade do Sol Ocidental. Em outro lugar de um estabelecimento, um homem gritou com indignação com o que você está vendo. Houve comércio com um comerciante. O homem está zangado porque meio quilo de grãos vale 3 moedas de cobre, lembrando que apenas 2 eram necessárias no dia anterior. Nesse caso, o comerciante comentava que ontem foi ontem e hoje claramente tentando aproveitar o menino. Sem perder tempo, ele perguntou se o garoto queria comprar ou continuar a conversa. Inicialmente, o garoto ficou irritado porque parecia não ter escolha, e o comerciante pensou que o aumento de preços era devido ao Barão Omar. Nesse momento, toda a comunidade se reúne ao saber que o palácio está distribuindo comida gratuitamente. Ao ouvir isso, o menino finalmente gira contra o preço, dizendo que não comprará mais nada. No entanto, o comerciante ficou paralisado e não entendia a razão pela qual a comida foi distribuída gratuitamente. O tio Mu informou que o palácio está recrutando secretários, caçadores e homens fortes. Os secretários ganharão 120 moedas de cobre e caçadores e homens fortes 80 por mês. Mesmo assim, os civis começaram a acreditar que é uma mentira, pois um nobre não poderia ser tão generoso. Dizem que o salário é o dobro do que o senhor anterior oferecido, deixando claro que é um engano. Neste momento, Li Feng apareceu na multidão, dizendo que cumpriria sua promessa, porque entre suas convicções, o mais forte é que ele nunca quebrou sua palavra com a presença do imperador. A população ficou impressionada com a demonstração brilhante de sua chegada. Neste momento, as garotas se apaixonam, enquanto admiram a beleza do herói, e todos se perguntam que tipo de roupas são essas, porque nunca tinham visto nada semelhante a elas antes. Além disso, até os semi-humanos usam roupas bastante elegantes aos olhos dos civis. Depois de dizer isso, o herói foi ao seu tio para discutir a próxima questão. Então, ele informou Mu que ele assumirá o cargo de lá, o que essa pessoa entende. Assumindo a liderança do discurso, o protagonista afirmou que tudo o que escreveu no anúncio é verdadeiro, mas os candidatos precisarão passar no teste. Enquanto todos passam no teste, não apenas podem obter um salário mensal, mas também podem comer todos os alimentos que cheiram deliciosos. Além disso, dizem que eles podem comer quanto quiserem, e sempre que preferem. Com esse cheiro divino sendo exalado, os inadores percebem que é o javali assado e a comida está pronta em uma tigela, o cheiro e a cantagem de todos. Então eles decidiram tentar porque não tem nada a perder. E o menino rebelde anterior, apesar de estar morrendo de fome, ainda comentou que isso pode ser uma armadilha. Com tudo organizado, o protagonista senta-se em uma mesa com seus subordinados e pergunta quem será o primeiro a ver neste caso. Sem pensar muito sobre isso, Bafu levanta sua equipe, dizendo que quer se candidatar. Ele quer tentar o cargo de secretário e assim, mostrar ao senhor algumas coisas que ele escreveu. Essa carta era sobre os sonhos do senhor, e ao terminar de ler, o herói percebeu que ele escreveu muito mais de tudo que se preocupa com as pessoas. Em vista disso, o herói aprovou Bafu como o novo secretário da cidade de Xiang, e o Níquel se aproximou para servir-lhe com sopa de macarrão e carne de porco assada que era incrível. Com a comida maravilhosa à frente, o senhor não resistiu e rapidamente pegou o prato para provar. No entanto, depois de comer um pouco, sua expressão mudou completamente porque era surpreendentemente diferente. A população ficou chocada, e alguns consideraram possível haver veneno na tigela. O menino acreditava ser uma armadilha e correu para resgatar os anciãos, arma em punho. No entanto, ao contrário da expectativa, o velho decidiu pelo sabor delicioso, fazendo o garoto parar no meio do ataque. Bafu, chorando, disse que nunca comeu comida tão deliciosa antes, sentindo que sempre viveu mal. Nesse momento, foi repreendido pelo garoto. Se é realmente tão delicioso, outros civis decidiram tentar. Os alfabetizados visam o cargo de secretário e os outros visam o cargo de soldado. No campo de recrutamento, Lou explicou que se alguém puder andar na viga de equilíbrio, saltar sobre obstáculos de madeira e rastejar pela área de arame farpado, além de subir a parede alta, essa pessoa passará no teste.
Nesse caso, o garoto rebelde percebeu que todos estavam indo e se perguntou por que não deveria tentar. Com uma vista privilegiada de todo o circuito de cima, o herói acredita que tudo está indo bem, não esperando que todos estejam tão animados como eles são. Portanto, o protagonista passou. A cabeça de Níquel disse que tudo foi graças à sua dedicação e habilidade. Níquel, por sua vez, respondeu humildemente que seu mestre a ensinou bem. Então o garoto se aproximou de Mina para agradecer a ela e tapear. No entanto, a Demi-Ruma não se sentiu confortável sendo tocada pelas mãos de Li Feng. Então ela saiu enquanto o herói pensou que ele quase conseguiu tapar os ouvidos dela. Níquel se perguntou quem era a garota. Seu irmão mais velho, Léo, entendendo que ela parecia um pouco perigosa, mas seu companheiro não parecia se importar muito. No recrutamento, todos estão exaustos, mas continuam pensando em sopa de macarrão e carne de porco assada. Neste momento, no teste, uma pessoa cai e é rapidamente removida do teste. Portanto, outro tem suas roupas presas no arame farpado e também é removido dessa maneira. Agora, na competição de escalada, um dos homens caiu e foi eliminado da competição. De longe, Nu não entende de onde seu mestre pegou essas coisas, é mesmo aquele que tem treinado desde que era jovem acha difícil passar. Nesse caso, é extremamente difícil para as pessoas normais que gradualmente deixam o teste com dor e exaustão. Na sua mente, Nu acredita que se isso continuar, não poderá recrutar soldados. No quarto, o herói lê o livro do lendário imperador Sun Tzu, A Arte da Guerra, e não acredita que tão poucas pessoas passem no teste. Então, Níquel aparece de repente com chá da tarde, juntamente com bolo de chocolate e café, que o herói agradece de todo o coração. Ao comer o bolo, ele achou macio, saboroso, doce e leve. Ele elogia Níquel por suas habilidades culinárias, e ela fica extremamente feliz que seu mestre gostasse das preparações. Inesperadamente, neste momento, outra pessoa apareceu na sala. Um semi-humano roubou um pedaço de bolo e o comeu. Nichols disse que estava feliz, mas pensou que cozinhou a manhã toda só para você. Com Mina comendo tudo, a atmosfera agradável foi cortada. As más notícias chegaram ao jovem mestre. Dizem que as pessoas estão se preparando para deixar a cidade em busca de comida, o que deixa nosso herói perplexo. Ele colocou o café na mesa e perguntou à sua secretária o que aconteceu. Bafu respondeu que as pessoas não conseguiram comida, e esses comerciantes venderam comida 30% mais caras. Dizem que os civis estão quase morrendo de falta de comida agora. Nu acredita que devem reduzir os critérios de recrutamento, e a garota zombou disso. Considerando que este é um curso simples, muitos não conseguiram. Ela riu dizendo que os humanos eram fracos, o que irritou o herói. O protagonista interveio e informou que os critérios não seriam abaixados, o que surpreendeu os homens. Contudo, a questão dos comerciantes será resolvida sem atraso. Liu foi ao estabelecimento dos comerciantes, que o cumprimentaram e perguntaram o porquê de sua visita. O herói perguntou se o homem na frente dele aumentou o preço dos alimentos em 30%. Ele se preparou para agir contra o ladrão que monopolizou o mercado. Quando chutou o comerciante, não houve danos aparentes devido à fraqueza do herói ou à resistência do comerciante. O comerciante comentou que forneceu alimentos e as pessoas compravam. Se achassem caro, não comprariam. Então perguntou se havia um problema. Léo, com a espada em mãos, avançou em direção ao comerciante com a espada apontada no pescoço, intimidando-o e perguntando como ele ousava roubar seu povo. O comerciante pediu ao senhor da cidade que se acalmasse e conhecesse seus direitos, afirmando que, segundo a lei, os comerciantes podem estabelecer preços como quiserem. Ele questionou se o protagonista pretendia ignorar a lei. Após consultar seu secretário, o assunto foi confirmado. O comerciante começou a se vitimizar, dizendo que conduzem pequenos negócios honestos de acordo com a lei. Em sua mente, sabia que tinha o Sr. Omar como aliado e não precisava de aliança com o senhor da cidade. Liu, por sua vez, ficou indignado por esse comerciante causar tantos problemas e entendia que não poderia lidar com isso hoje. Embora informado que o preço não será reduzido, o garoto avisou que o homem não se arrependa, mas o comerciante apenas riu dizendo que não se arrependem quando estabelecem um preço. Li saiu com seu povo, avisando o comerciante que ele logo receberá o que merece. Na cidade, o preço do pequeno cru e do pequeno refinado subiu novamente, preocupando as pessoas. Se continuar assim, morrerão antes do outono, prejudicando a colheita. Os comerciantes da região aumentam os preços nesta época para obter lucro. Bafu então publicou um anúncio no quadro de notícias da cidade. O anúncio dizia que a cidade será renovada em breve, então uma campanha será lançada para reconstruir casas que exigem artesãos, alveneiros e trabalhadores do cais. Neste caso, um dos cidadãos pergunta se o que está escrito é verdadeiro, se eles realmente precisam de tantos trabalhadores. Um idoso respondeu, garantindo a todos que era verdade e que interessados poderiam começar imediatamente. A população acreditou e decidiu aplicar em massa. Mais tarde, no local, projetos complexos foram entregues à população que mal os entendiam, mas com o passar do tempo, eles naturalmente se adaptaram pouco a pouco. Os nativos se ajudam na renovação da cidade e, merecida-se, é hora de se alinhar para comer.
Isso deixou todos felizes, pois finalmente teriam comida de verdade. Em contraste, os comerciantes se reuniram e um comentou que ninguém comprou alimentos recentemente. Outro desejou que todos morressem e decidiu acabar com isso. O principal comerciante mandou todos calarem a boca, dizendo que estavam superestimando o garoto. Outro comerciante respondeu, informando que o senhor estava distribuindo alimentos gratuitamente, impossibilitando a venda deles. O maior comerciante mencionou que a comida do senhor duraria apenas 3 dias. Nesse caso, o homem que anteriormente elogiava Léo agora pensa que ele é um tolo completo por cavar sua própria túmula assim. O comerciante com cabelo vermelho disse que quando chegar a hora, todos teriam muito dinheiro. O medo foi substituído por uma esperança perversa. No escritório, o protagonista está bastante ocupado com os papéis. De repente, Nicole chama a atenção do herói, fazendo a garota pensar que o senhor está fazendo as pessoas reconstruírem suas casas e darem trigo para comer. No entanto, dizem que os suprimentos podem não durar mais. No local de trabalho, todos receberam 1 quilo de trigo, mas hoje havia menos comida. Um civil relatou ao secretário do grão, e ele explicou que já avisou o proprietário da cidade. Do alto do castelo, Lou olhou para o horizonte e o níquel chamou sua atenção. A loja de alimentos está quase vazia, mas o garoto lhe assegurou que encontraria uma solução. No local de trabalho, as pessoas começaram a se revoltar e reclamar de fome. Inevitavelmente, comerciantes implementarão seus planos. Executando um show premeditado, perguntaram se o senhor da cidade não quer cumprir o contrato. Ele pediu a Bofu para enviar mais comida rapidamente, perguntando por que não apontaram para a população que estava com fome e esperando. O ancião parece envergonhado porque não pode dizer que a comida está acabando. Assim, o comerciante deduziu em voz alta que não há mais comida, o que incita o início de uma revolta entre a população fome e desamparada. Mas a comida, por sua vez, pede que todos se acalmem e esperem mais um pouco, dizendo que a comida chegará em breve. Outra vez instigando a luta, o gordo perguntou se o Bofu é de grãos e se o senhor da cidade está enfrentando alguma dificuldade. Um dos comerciantes explicou que se o senhor precisar de ajuda, ele pode comprar deles. E outro comentar que deveria ser feito logo porque não é certo enviar pessoas sem pagar. Com essas questões sendo levantadas, especialmente sem crianças dos idosos, a população pensa entre si e se junta à revolta com fúria. Eles perguntam quando a comida chegará, pois já está escuro, e reclamam que morrerão de fome se tivessem de esperar mais. Um deles reclamou que um dia inteiro de trabalho não produziu um grão, deixando-lhe claro que foram enganados pelas sanguessuelas. Essas ingratidões afetam Bofu, que aponta o bengalho para o homem perguntando se ele pretende se tornar um rebelde. Entendendo que o velho os desafiava, a população se reúne para linchar o velho. Eles quase machucaram seriamente o velho, mas felizmente, os civis pararam a revolta quando ouviram um grito trovondo dizendo o suficiente. Este grito revela a presença do protagonista, que pergunta o que diabos estão fazendo diante de todos. O senhor da cidade finalmente chegou para resolver o problema pessoalmente. Ele e Mina se moveram para o centro da tumulta. Liu disse que os causadores de problemas não precisam mais vir trabalhar no dia seguinte, podendo perder informações sobre o efeito da alimentação na psicologia. Bofu se recuperou. O comerciante comentou que o senhor chegou a tempo e perguntou quando deveriam começar a entregar grãos, pois todos esperavam por jantar. O protagonista afirmou que os grãos serão distribuídos depois de esperar mais um pouco, irritando a população. O comerciante chora dramaticamente, pedindo ao senhor que olhe para o povo que, após um dia de trabalho, espera comida com seus filhos. Ele acrescenta que, mesmo que não considere os adultos, não deve esquecer as crianças. Hoje, por causa das crianças, o homem disse estar disposto a arriscar tudo, então ordenou que fossem ao armazém pegar grãos. Dado seu discurso populista, os civis são influenciados. Como resultado, Léo entende que isso é exatamente o que o comerciante queria, porque ao buscar os grãos, ele cobrará um preço absurdo. Vendo isso, o herói pergunta se o comerciante acredita mesmo que as pessoas podem comprar a comida, e ele responde que não é hora de pensar em dinheiro. Sim, é razoável que a comida dele seja um pouco cara, com 21 moedas de cobre por quilo, mas não é fácil fazer uma longa jornada só para estoque e suprimento. Finalmente o homem volta ao seu ato dramático questionando se o dinheiro é um problema maior para o senhor do que a fome do povo. Com isso, os trabalhadores compram seu discurso e reclamam que trabalham o dia todo, mas não têm um único grão para alimentar suas famílias. Mina, desiludida, acha que não há nada a fazer sobre isso. Quando a fome se aproxima, a questão é se o senhor distribuirá os grãos. Uma atmosfera tensa se forma ao redor do herói, pois todos estão contra ele, e o comerciante acha melhor todos saírem, já que o senhor não vai comprar grãos, não importa o quanto lutem ou suas vidas familiares. Este discurso foi o ponto de inflexão para a rebelião, e agora decidiram pegar a comida com as próprias mãos, mesmo que tenham que invadir o castelo.
Com esse plano, foram para a mansão do Senhor para pegar a reserva. Diante dessa situação perigosa, o protagonista entrou em pânico, e o comerciante estava ansioso para mostrar o verdadeiro rosto dos civis ao governador. Então, os três riram, satisfeitos que o plano estava funcionando. No entanto, de repente, alguém apontou para o horizonte. Finalmente, os grãos chegaram com o grupo do tio Liu a cavalo com uma pilha enorme e um carrinho. Embora nosso herói fosse liberado, causou desespero ao comerciante, pois ele não se lucrará mais. Leonil ficou. Eles concluíram a tarefa e o protagonista pediu ao tio que se levantasse. O homem disse que, graças à previsão dos jovens mestres, puderam deixar a cidade antes e trazer os grãos solicitados. Então Léo pediu aos dois alimentos que espalhassem as ordens e levantassem a mão como líder. A ordem era distribuir os grãos. Diante disso, todos os civis levantaram o herói e celebraram. Os comerciantes, sem saber o que fazer, devem esperar para ver o que acontece. Mais tarde, nos quartos, o protagonista descansou profundamente como um bebê. No entanto, alguém abriu a porta e lentamente se aproximou do herói. É o Níquel, extremamente fascinado pela beleza de seu amor. Do ponto de vista da menina, o senhor é o príncipe mais bonito do mundo. Ela se sente envergonhada, mas ao ver que ninguém está por perto, acha que não será descoberta e tenta dar um beijo oculto. No entanto, quando a garota estava prestes a beijá-lo, o homem apareceu e cortou o momento. Surpresa, Níquel diz que não está fazendo nada, mas pergunta por que as meninas o acompanham tão silenciosamente. Considerando isso, Mina diz que ela é uma guerreira de gatos humanos, comportamento típico da espécie. Naturalmente, com o barulho, nosso herói acorda e pergunta o que houve. Nicolin hesita, mas explica que veio trazer o café da manhã para os meninos. Sabendo que não era essa a verdadeira intenção, ela se apresenta agora com uma bandeja de comida. Léo aceita, levando o copo de leite que ela preparou, mas o semi-humano o interrompe pegando um dos pães. Mina informou que a reforma no campo de treinamento estava pronta, o que me animou com boas notícias logo cedo. Liu disse que a garota era seu mascote. No entanto, ela não prestou atenção e disse ao protagonista para se apressar, pois todos aguardavam. Mikkel pensava que a garota era terrível e se questionava por que seu amado a protegia tanto. Liu avisou seu companheiro que, na volta para o almoço, queria comer costelas de porco fritas, e a garota aceitou sem dúvidas. Todos se encontraram no campo comercial de Aksai-Yang. Os civis conversavam, questionando se a comida era realmente gratuita, e um afirmou a fidelidade do senhor à palavra dada. Do topo do prédio, Lu informou que essas pessoas foram selecionadas rigorosamente dentro dos requisitos. Assim, nosso herói chamou os futuros soldados e explicou por que não passaram no exame de seleção militar. Isso ocorreu porque eles não receberam o treinamento adequado em alimentos. Portanto, ele forneceria tudo gratuitamente, com treinamento à noite. Assim, todos teriam uma segunda chance no próximo mês. Se passassem no exame, além da comida gratuita, estariam isentos de impostos pelo resto da vida. Comida para sempre e isenção de impostos para a família seduziram a população. Surgiu então uma manifestação a favor do Senhor, todos desejando sua vida eterna. Sem mais delongas, é hora de começar o treinamento. Novo, vestido com roupas militares, Apito soou para iniciar o discurso, apresentando os instrutores aos recrutas responsáveis. Depois disso, todos são ordenados a dividir em grupos. Alguns vão para a direita e outros para a esquerda. Com tudo organizado, os futuros soldados são divididos em grupos pelos seus instrutores e o treinamento finalmente começa. Infelizmente, o resultado não foi o esperado, com muitos deles desempenharam muito abaixo da média. Lou, por sua vez, para consolar novos comentários que a noite terá uma tarefa longa à frente dele. Nesse caso, ele ficou furioso, e gritou que os recrutas que não terminaram o treinamento do dia não poderiam jantar. Diante disso, o semi-humano achou toda a situação muito engraçada, e lembrou-se que era divertido quando ela treinou com Hungry e outros. Isso traz uma sensação nostálgica a Mina, que olha para o céu e se pergunta como eles estão indo agora. Mais tarde, na floresta, viu pássaros voar embora por causa de um barulho que os assustou. Na caverna, um garoto chamado Fuji está chateado porque sua segunda irmã, Minuto, ainda não voltou e pode ter sido capturada por humanos. O garoto então pede à outra irmã que faça algo, mas ela não parece entusiasmada. Ela acha que a irmã deveria ter sido mais cuidadosa e teme que, ao tentar salvá-la, também sejam capturados. A prioridade do grupo agora é ir para o sul e encontrar mais comida. Caso contrário, todos na caverna morrerão de fome em breve. Dada a situação trágica da família, isso parece ser a coisa certa a fazer. No entanto, Fuji está determinado a não ir sem sua irmã e conta com o apoio de outros membros da família. Com alguns apoiadores, Fuji decide deixar o grupo que irá matar humanos e trazer sua segunda irmã de volta. Ari gritou para que parassem e voltassem imediatamente, sabendo que a decisão imprudente do garoto poderia comprometer a integridade do grupo. Como não estavam ouvindo, ela corre para trazê-los de volta por conta própria. Demonstrando suas habilidades acrobáticas, a menina tenta se equilibrar na cabeça do irmão enquanto gira no ar.
Ela pousa, mas infelizmente tudo dá errado e ela cai, perdendo toda a autoridade moral conquistada. Os meninos acham que suas irmãs não deveriam tentar movimentos arriscados se não são boas neles. A garota, envergonhada, mudou de assunto e disse que não havia como resgatar Minuto, pois nem sabiam onde ela estava. Diante disso, Fuji perguntou o que deveriam fazer, e a garota explicou que deveriam ir para as cidades vizinhas procurar pistas. Ao mesmo tempo, ela achou que Mina era uma idiota, porque agora ela deveria ser uma guerreira sombra. Depois de algum tempo, Fuji se aproxima da vila de Xiang, pensando que sua irmã é estranha porque ela não queria salvar Mina, mas já tinha turbans prontos para a infiltração. No entanto, ao entrar na cidade, o garoto ficou confuso sobre por que todos destruíram suas casas, mas naquele momento, um cheiro melhor do que qualquer cheiro que ele já cheirou antes, chamou sua atenção mais do que qualquer curiosidade aleatória. Olhando para a frente, o garoto viu que o cheiro vem de uma enorme cultura de alimentos, fazendo-o sangrar. Neste caso, Fuji comentava que cheira muito bom e seu estômago rugnava muito alto. Vendo isso, o chefe pergunta se o garoto está com fome e convida-o para comer. Ela também mencionou que se ele trabalhasse, poderia receber trigo ao final do dia. A última frase cativou o garoto e, pensando em sua família faminta, ele decidiu ajudar. O garoto começou a ajudar com mais entusiasmo do que qualquer outro trabalhador local com tudo o que puder. Ao crepúsculo, Fuji finalmente recebeu o trigo prometido e ficou feliz por ter algo para comer. No entanto, sua cansaça e a decisão de comer apenas no final do dia fizeram com que o garoto caia no chão depois de um longo tremor. Antes de desmaiar completamente, o garoto pensou em humanos, e um deles veio para resgatá-lo quando os olhos fecharam. Mais tarde, o garoto acordou com surpresa e terminou sua frase, dizendo que os humanos são perigosos. Ele olhou em volta e não encontrou nada, mas quando olhou para cima percebeu que não estava sem turbante, o que significa que os cidadãos descobriram sua identidade. Nesse momento, a garota apareceu e perguntou se ele estava acordado. Ela explicou que ele desmaiou de fome porque comeu pouco. Fuji, surpreso, levantou-se e perguntou o que ela planejava. A garota se apresentou como Lanteria, mas ele permaneceu defensivo, pedindo distância pelo fato de ser um semi-humano. Então ele ameaçou a mulher dizendo que se ela o irritasse, poderia acabar com sua vida. Apesar das ameaças, Lantern riu do garoto e perguntou se todos os semi-humanos eram brincalhões como ele. Neste caso, Fuji pergunta se a mulher não tem medo dele. Lantern responde que ela não é, uma vez que há uma gata mulher que colabora com Lord Li Feng, que não parece assustador. Neste contexto, Fuji percebeu que essa gata mulher pode ser sua segunda irmã. O garoto perguntou muito animado como era a mulher que acompanhava o senhor. Ele disse que ela tinha cabelos violetos longos e olhos redondos grandes e bonitos. Portanto, Fuji agora está certo de que essa é sua irmã e decidiu voltar para casa para contar a todos. No entanto, ele tocou na mão da garota por acidente sem perceber-se, mas percebeu que ela não tinha medo dele. Sem mais falar, o garoto pegou os grãos de trigo com um turbante e correu em direção à sua casa. No entanto, Lantern notou que o garoto poderia fugir pela janela, mas por alguma razão decidiu atravessar a parede. Na caverna, Ali, nervoso com a decisão do irmão, se disfarçou de homem para visitar a aldeia. Ela repreendeu seu irmão fortemente, explicando o enorme perigo em que Fuji estava. No entanto, entre todas essas coisas ruins, o garoto revelou que, apesar de tudo, ele descobriu onde sua irmã está. Ari decide mudar o foco da discussão, agora sacudendo Fuji enquanto pergunta onde ela está. Tonto de tanto ser sacudido, o menino com a última força que tinha disse que Mena reside em Paksayan. Explicou também que ela foi capturada pelo senhor da cidade, Lea Feng. Diante disso, Ali entendeu sua missão e se preparou para salvar seus parentes. Com a noite caindo, as coisas na vila ficaram calmas e pacíficas. Neste momento, Ari se aproxima e pulou sobre o telhado da casa com seu irmão. Ela ainda espera que tudo corra bem e orou para que Mena esteja a salvo. Quando chegou à entrada do castelo, Ari percebeu que havia guardas patrulhando. Ela pediu ao irmão para seguir o plano e eles rapidamente desapareceram. Um deles aparecendo atrás de um cidadão depois de neutralizar a pessoa. Cada membro da família é responsável por derrubar guardas. Eles estão quase terminando seus planos. No entanto, a garota se decepciona com o estado do irmão e percebe que ele precisa de mais treinamento por ser lento. Sem perder tempo, a garota subiu as paredes do castelo para salvar Mena, enquanto Fuji ficou embaixo refletindo. Dentro do castelo, Léo estava relaxado, lendo um manhwa e aproveitando um pedaço de bolo. De repente, os dois irmãos surgiram na sala quebrando a parede. O herói, entusiasmado, perguntou a identidade dos intrusos, observando-os de uma posição privilegiada. No entanto, os semi-humanos apresentaram hostilidades, determinados a alcançar seus objetivos pela força. Com a adaga desenhada, Fuji exigiu que o senhor libertasse sua irmã, mas erraram a direção. Léo, comendo um pedaço de bolo, perguntou quem eram aquelas pessoas. Percebendo o erro, Fuji apontou na direção certa e atacou o herói, exigindo que ele devolvesse sua irmã. Num instante, Mina parecia defender seu mestre e conseguiu impedir a greve do garoto.
Eles se olharam e perceberam que eram da mesma família. Arya ficou tremida ao ver a irmã nessa situação. Fuji deixou a adaga cair e chorou aos pés de Mina, finalmente a encontrando. Léo entendeu que todos pertenciam à mesma família semi-humana, mas o garoto ainda tinha sentimentos negativos em relação ao herói, afirmando que iria matá-lo. Nesse caso, Mina interveio no conflito e disse que houve um mal-entendido entre eles. A garota explica que está na casa do protagonista porque precisa se recuperar, surpreendendo sua irmã. Ari, ao ouvir isso, corre para os braços de Mina chorando e perguntando sobre a gravidade das lesões. Toda essa atmosfera de reunião faz a garota muito feliz. Para tranquilizá-los, ela diz que está bem. Mudando de assunto, Mina perguntou por que eles estavam lá porque ela já lhes disse para não se preocupar e levar Fuji e outros para o sul. Ali explicou que foram seu irmão e outros que insistiram para ela salvá-la. Em toda essa conversa, nosso herói só pode admirar a beleza da raposa semi-humana. Distraído, ele acha isso incrível, tentando quebrar o gelo. Liu pede para todos se sentarem no sofá e relaxarem um pouco. Ari pergunta se o garoto a machucou, mas Mina diz que ele não teria capacidade para isso. Segurando as mãos da irmã, Ari a lembra das pessoas esperando por ela no sul. A garota olha para os olhos do protagonista, sendo avisada silenciosamente pela última vez. Finalmente, decide voltar com sua família para a casa de Demi Huen. Vendo que ficará sozinho, Léo grita para eles. Espera que as coisas não terminem assim. Os semi-humanos se viram, Mena está curiosa e Ari está cansada do garoto interromper o tempo da família. Léo explica que a garota não está totalmente recuperada e eles devem esperar alguns dias. Mena comenta que não há necessidade de se preocupar. Mas o herói está determinado a deixá-la ficar, e diz que os nobres do reino estão caçando semi-humanos no sul, tornando a jornada impossível. Diante dessa insistência, a garota lembra de tudo o que Léo fez por ela e dos bons momentos juntos. Refletindo um pouco, ela deixa a decisão para sua irmã. Naquele momento, um barulho alto distrai a todos. Era o estômago de Fuji, rugindo de fome após tanto tempo sem comer. O herói tem uma ideia sobre como resolver a estadia de Mena. Ele faz o que sabe fazer melhor. Léo prepara um prato de arroz com tomates e ovos para todos. Os 3 semi-humanos ficam fascinados pela comida, mas Ari resiste à tentação e permanece desconfiada. Contudo, com uma pequena mordida, todos seus preconceitos mudam. Naquele momento, todas as preocupações da menina desaparecem e ela se sente correndo em um campo de tomate alegre. O sabor da comida a envolve completamente, fazendo-a elogiar sem parar. Recuperando a consciência, Ari elogia Liu silenciosamente pois nunca acreditou que alguém pudesse fazer uma comida tão deliciosa. Por outro lado, 2 dos semi-humanos menos educados devoram toda a comida de forma degradante. Um deles comenta ironicamente que parecia que o arroz tinha acabado no castelo da veranda. Mina está perdida em pensamento enquanto olha para a lua. O herói parece feliz em encontrá-la e diz que estava procurando-a. Liu pergunta se ela não teme envenenar sua família, mas Mina sabe que o garoto não teria coragem para isso. O protagonista concorda estranhamente. Ele cria uma atmosfera agradável. Mudando de assunto, ele pergunta se a garota realmente vai para o sul e ela concorda, acreditando que não há outra escolha. Dizem que a rainha do inverno chegará em breve, então eles não terão mais comida e lutarão para sobreviver. No entanto, Liu disse que o sul está muito longe e tem que passar por muitas cidades. Pergunte à garota se ela sabe como é a situação lá. Nesse contexto, o herói questionou se a garota quer ficar em Paksai Yang, surpreendendo-a. Mena perguntou o que comiam, questionando a dependência do Senhor da Terra. O protagonista sugeriu que os amigos da garota poderiam trabalhar e ganhar comida. Isso levanta dúvidas sobre viver com humanos. E Leia disse que semi-humanos têm talentos especiais. A maior dúvida é por que o herói ajudou tanto. Leia revela não querer se afastar de Mina porque ele já gosta muito dela. Ele sabe que os humanos não confiam em humanos e que a garota tem medo de ser enganada, mas estão juntos há muito. O protagonista pediu a seu companheiro para ficar com ele em sua terra. Mina trocou olhares e se virou envergonhada, deixando-o decepcionado por não convencer ainda. Nas acomodações do castelo, a irmã de Mina elogia as roupas, dizendo que são muito confortáveis e melhores do que as roupas dos nobres. Em resposta, a garota elogiou a sorte de sua irmã, observando que essas são as roupas mais pequenas disponíveis em toda a cidade. Ao ouvir isso, Ari se sente ofendida, pensando que ela está sendo zombada pelo pequeno tamanho de seus limões. Em retaliação, ela atacou o melão da irmã. Enquanto isso, enquanto as meninas fazem sons suspeitos em outro quarto, o protagonista simplesmente gosta da melodia da cama em sua câmara. No entanto, ele se lembrou que as meninas saíram no dia seguinte, e na cama, Mena ligou para sua irmã para uma conversa mais séria. Ela perguntou se precisavam ir para o sul, e Ali ficou irritado perguntando se havia um problema. A garota colocou os braços nos ombros da irmã, perguntando se ela não quer ir e por que gosta tanto daquela pessoa.
Mena, porém, tenta desviar, dizendo que está apenas assustada porque não sabem muito sobre o Sul, especialmente sobre segurança física e alimentar. Ari perguntou se essas preocupações foram levantadas pelo senhor da cidade, e Mena disse que não, isso seria absurdo. Depois de dizer isso, ela se levantou e disse que os semi-humanos ainda não entendiam muito sobre o Sul e não sabem quais perigos os esperam. No entanto, a garota disse que se decidirem ficar, mesmo que enfrentem problemas no futuro, se agirem com perseverança, ainda poderão lidar com eles. Isso fez Ali considerar a proposta da irmã e refletir mais. Mais tarde no castelo, barulhos são ouvidos nos corredores enquanto semi-humanos estão impressionados com as roupas elegantes dos parentes. Associaram a garota com uma princesa incrível no palácio com suas roupas. Neste caso, os pequenos perguntam por que as meninas têm roupas novas, e não, e Ari responde ignorantemente dizendo que há apenas vestidos disponíveis. No canto de um corredor do castelo, o herói fica imóvel, pois é o dia assustado da partida dos semi-humanos. Depois de secar as lágrimas, ele disse que orientaria o máximo possível. No entanto, antes de continuar a despedida, o grupo semi-humano chamou seu nome, e Ali, de modo arrogante, perguntou que emprego ele ia oferecer. Pouco a pouco, a cor do protagonista retorna e seus olhos brilham com emoção. Para esclarecer dúvidas, ele perguntou se os semi-humanos decidiram ficar, e Mina respondeu que era um contrato coletivo temporário, pois se descobrissem que Liu Fang planejava algo ruim, terminariam sua corrida. Nesse caso, o herói não se preocupa com a ameaça porque sabe que não pretende machucá-los. Agora, mais feliz do que nunca, a felicidade dos meninos era tão grande que começou a perturbar o sono das meninas com os sons durante a noite. Essa situação faz a Ria se arrepender da decisão, mas o protagonista está muito feliz. No castelo, ele pensa que sua vida é incrível, observando duas garotas bonitas brincando à sua frente enquanto come. Ele não consegue tirar a atenção das garotas bestas agindo de forma interessante. Por outro lado, Nicole simplesmente admira sua beleza porque ele é seu amor platônico, fazendo-a embelezar a visão do garoto. No entanto, o protagonista olha para o relógio e percebe que é hora de dormir. Ele diz que está com sono e Nicole pergunta o que aconteceu, pois ele sempre dorme à meia-noite. Ele se estica e diz que deve ter trabalhado demais, mas finge estar sonolento. Então ele se levanta, reiterando que precisa dormir para se recuperar, e adverte que tudo deve esperar até o dia seguinte. Nicole entende e sorri, dizendo que informará os outros para não perturbar o sono do mestre. No entanto, Mina percebe o comportamento estranho e suspeita que algo está acontecendo. Após falar, ele fechou a porta do quarto e disse que era hora de voltar para comprar algumas coisas. Ele mencionou que precisava de mais roupas para seus soldados e começou a gerar um círculo de energia azul. Este é um poder de viagem no tempo, permitindo que ele viaje uma vez por dia, o que aumenta seu poder. Como resultado, pode até ver o futuro e riscos potenciais. Contudo, ele luta para controlar a viagem, acaba caindo e batendo a cabeça no canto da cama. Depois de sofrer um pouco, ele comentou decepcionadamente que viajou tantas vezes, mas ainda não consegue se acostumar. Infelizmente, ninguém neste lugar pode brincar dele, ao contrário de um mundo de fantasia, onde ele seria fortemente provocado neste momento. Enquanto caminhava pelo quarto, o herói acabou tropeçando em um de seus quadrinhos e logo caiu no chão em meio ao livro. Ele percebeu que, sem uma Nicole para ajudá-lo, seu quarto se tornou extremamente bagunçado. O garoto vai ao computador porque tem algo importante a fazer, ensinar uma lição a seus amigos ladrões. Enquanto conversa online, está determinado a criar uma cena de vitória com 500 arcos de metal e 500 arcos longos. Neste caso, o colega de Liu pergunta se ele tem certeza e ele confirma porque eles querem fazer um filme de guerra em outro mundo e o dinheiro não é problema. O destinatário entendeu o pedido e disse que o produziria com a empresa para enviá-lo ao garoto o mais rápido possível, porque é uma produção importante. Dessa forma, Li Feng conseguiu enganar as pessoas no mundo real para obter equipamentos militares para seus soldados e se gabar de sua extrema competência. No entanto, antes de sair, ele quase esqueceu que também veio lá para comprar mercadorias no supermercado.